Então, muito bom dia. Eu, antes de fazer o programa de hoje, quero dizer que vou-lhe fazer um bocado de inveja. E antes de pedir às pessoas para me dizerem se está a correr tudo bem do ponto de vista de som e de imagem, olha, vou fazer aqui uma maldade, que é ligar aqui, isto é um microfone unidirecional, mas vou virá-lo aqui para esta zona, porque é onde está o mar, mesmo aqui ao lado, a ver se vocês conseguem ouvir as ondas a baterem aqui nas rochas. É só para fazer um bocado de inveja, mais nada. Como já percebeu, eu continuo aqui na Madeira, no Funchal mais precisamente. Isto é um sítio magnífico e confesso que vou fazer publicidade à Madeira agora. Se tiver a oportunidade de vir cá passar uns dias de férias, venha. Eu não estou a passar férias, estou a trabalhar, mas venha porque é um sítio maravilhoso. É um sítio que, já agora, muitas vezes vamos para fora à procura de outros países e temos tantas coisas bonitas em Portugal. A Madeira é uma delas. E olha, estou aqui a fazer publicidade da Madeira, mas ninguém me paga nada para estar a fazer isto, está bem? Já agora, está a chegar tudo bem? Está, sim senhor. Então, vamos lá à conversa de hoje. O que é que eu tenho para si hoje? Muita coisa. Como sempre, aliás. Há pessoas que me perguntam, então, mas como é que você consegue ter tantos assuntos? Olha, caramba, acontece tanta coisa todos os dias e até uma boa parte delas são disparates que é difícil encontrar tema para estar aqui a falar. Por onde é que eu quero começar? Pelo período antes da ordem do dia, naturalmente. Isto já se tornou uma instituição. Para lhe dar conta aqui de uma situação curiosa. No Parlamento discute-se um bocado a história do endividamento público, como é que se baixa isso e o diabo 4. Tem havido vários depoimentos de pessoas interessantes, entre as quais o ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Mas ontem houve um senhor chamado Carlos Martínez Mongeí, que é um dos diretores das economias dos Estados-membros, que trabalha na Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia. Epá, isto são nomes enormes. Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da União Europeia. Caramba, quase está uma frase. E esteve ontem a falar sobre dívida pública portuguesa. E então, quando foi questionado pelo Partido Comunista Português sobre os custos sociais da redução da dívida, o Carlos Martínez Mongeí disse isto. Aspas, ok? Aspas. A história recente de Portugal mostra que é possível melhorar o ajustamento orçamental reduzindo a dívida sem penalizar nenhum grupo social. Fechar aspas. Bom, eu adoro este tipo de... Ele é economista. Eu adoro este tipo de gente. Porque é assim, faz-me lembrar aqueles tipos quando eu ia à feira e quando era miúdo, que dizia assim: olha, minha senhora, isto não é por 10 euros, não era 10 euros, não é 100 escudos, não é 50 escudos, é 20 escudos. E olha, serve para a dor de cabeça, serve para a dor de barriga e só para a dor da perna, está a perceber? Quando ouço estes economistas a falar, lembro-me sempre destes tipos que vendiam o banho da cobra nas feiras. Este tipo aqui é um idiota, não tem outro nome. E não tem nada a ver com o elogio que ele fez à atual política. Se ele tivesse a fazer este elogio, se fosse um governo de direita, eu diria a mesma coisa. Bom, esta história de nós neste momento estarmos a conseguir, eu vou redizer outra vez, melhorar o ajustamento orçamental, reduzindo a dívida sem penalizar nenhum grupo social, quando os países têm o nível de dívida que Portugal tem, ok? E quando os países passam por uma situação em que nós passamos a partir de 2010, não foi 2011, foi 2010, isto é um disparate que se diz em Portugal, que nós entramos em bancarrota ou pré-bancarrota em 2011. Não é verdade. A economia portuguesa ficou sem financiamento externo em 2010. Começou pelos bancos. Os bancos ficaram sem financiamento, sem acesso aos mercados. E em 2011 ficou o Estado. Portanto, quando as economias ficam sem financiamento e a dívida pública dispara daquela maneira, estes senhores aqui fazem figura de parvos. Não é? Isto é uma idiotice, é uma tontice. Portanto, estas coisas só são possíveis em momentos de crescimento económico. Ora, mas como este senhor economista deve saber, os momentos de crescimento económico não duram para sempre. Isto tem altos, tem baixos. Aliás, eu suspeito que nós estamos a entrar numa fase assim. Não assim, mas assim. Não só em Portugal, bem como outros espaços da União Europeia e no mundo também. Aliás, hoje, mais tarde, numa conversa improvável, eu vou falar com um senhor chamado Ira Kalish, e que vamos conversar um bocadinho sobre esta história das condições do cenário macroeconómico internacional. Mas é só para dizer que estes senhores aqui vêm vender a banha da cobra, esquecendo-se que se um dia destes, eu vou-lhe dizer isto com toda a certeza, se um dia destes a situação económica inverter em Portugal e noutros países da Europa, eu garanto que esta tese deste senhor cai totalmente por terra.
Eu só tenho pena que nessa altura o Parlamento não o chame para dizer assim, ouça lá, então em que é que ficamos? Aquilo que você disse era uma idiotice ou não? Bom, então vamos lá à agenda, porque temos muito para falar hoje. Primeiro ponto. O Governo diz que não tem 600 milhões de euros para pagar as reivindicações dos professores. Quais são elas? Contagem do tempo de serviço que ficou congelada durante uma parte recente da nossa economia. Uma parte da nossa economia recente. Eu vou recordar o que é que está, para as pessoas perceberem a diferença, ok? A diferença. Já disse isto ontem, mas vou recordar, não me canso de dizer isto. A diferença entre os sindicatos querem e aquilo que o Governo quer. Os sindicatos querem o quê? 9 anos, 4 meses e 2 dias. FENPROF, Mário Nogueira. O Governo diz que dá 2 anos, 9 meses, 18 dias. 7 anos de diferença. Eu não tenho dúvida que o custo disto são os tais 600 milhões de euros que o Governo diz que vai custar. Mas tenho outra dúvida. O que é que o Governo andou a fazer para só ter percebido isto agora? Que isto ia custar 600 milhões e que, portanto, não há 600 milhões. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que o Governo sabia que isto ia custar 600 milhões de euros. E, portanto, a questão que se coloca aqui é aquela que alguns sindicatos, inclusive partidos, já disseram ontem. Que é assim, espera aí, vocês, quando foi da discussão do Orçamento de Estado, já ontem aflorei este tema, disseram que iam analisar, isto até deram a entender aos sindicatos, que até se ia satisfazer pelo menos uma boa parte das suas reivindicações. Quais são elas? 2 anos? Não, porque isso já tinha sido proposto na altura pelo Governo e os sindicatos não tinham aceito, nomeadamente a FENPROF. Bom, mas já agora os fofinhos estão desse lado, que devem estar a pensar que eu estou a apoiar os sindicatos, não estou. Eu estou a denunciar a incoerência do Governo. E a incoerência do Governo tem a ver com isto. O Governo tentou ganhar tempo. E, portanto, o que fez foi, durante aquele tempo todo, nomeadamente a discussão do Orçamento de Estado para 2018, andou a empurrar com a barriga. E a fazer umas promessinhas, não sei o quê, inclusive em privado parece que terá sido dito mais coisas do que aquelas que em público foram ditas. E, portanto, esta história é uma grande hipocrisia de vir dizer assim, não, nós não temos 600 milhões de euros. É claro que não tem. Ou melhor, pode ter. Pode ter se for cortar noutros sítios. Olha, se for cortar mais no investimento público, vai arranjar 600 milhões de euros. Mas não se esqueça de uma coisa. É 600 milhões de euros este ano, no próximo ano, a seguir, que é outra tontice que muitas vezes quem está desse lado, nomeadamente os fofitos, costumam dizer. Olha, para a banca há não sei o quê. Inclusive, o próprio líder do PSD já disse isto. Fofinhos, já repararam que eu estou a criticar o PSD ou não? Já repararam? Que é para depois não me virem aqui com aquelas tretas idiotices que não sei quê, você só apoia a direita e critica a esquerda. Bom, eu sou de direita, de facto sou, mas é assim, costumo de servir chapada por quem merece. E o PSD neste aspecto merece chapada. Bom, conversa é, olha, há dinheiro para os bancos, não há dinheiro para as pensões. Pois, o problema é que aquilo depois repete-se. Chama-se despesa corrente, está a ver? Versus despesa extraordinária. Está a ver? Não é a mesma coisa. Bom, sigamos para mim. Segundo ponto da conversa de hoje. O Primeiro-Ministro, ainda ontem, naquela discussão acesa que houve no Parlamento, chamou aos sindicatos de educação intransigentes. A sério? O doutor António... Jura. O doutor António Costa descobriu ontem que os sindicatos, nomeadamente os da educação, com particular destaque para a FENPROF, são intransigentes? Espera aí. Bom, eu ainda me recordo de uma discussão há cerca de 2 anos no Parlamento, acho que até foi o Paulo Portas com o Primeiro-Ministro, quando ele ainda estava no Parlamento, em que o Primeiro-Ministro, quando se falou de uma greve, salvo erro, da CP, não tenho a certeza, mas acho que foi da CP, virou-se para a oposição e diz assim, meu amigo, as greves fazem parte da democracia. Bom, é verdade. A greve que Mário Nogueira já anunciou por causa desta decisão do Governo faz parte da democracia. É normal, está na lei. Não está? Bom, os sindicatos, que são quem convoca as greves, estão na lei, a sua existência. Portanto, isto é normal. Eu só tenho 2 dúvidas. A primeira é porque é que o Sr. Primeiro-Ministro só descobriu que eles são intransigentes agora e não lhes chamou intransigentes há uns meses. Primeira. A segunda é quem é que andou a fazer coceguinhas na barriga desta malta?
Quem é que andou de braço dado com esta malta nos últimos anos a dizer que era possível ter tudo? O sol na eira, que não, neste momento nem sequer existe, aliás deve estar para aí começar a chover, e depois a chuva ali ao lado no Dabal. Bom, estas coisas só existem em política. Ou melhor, só existem em promessas populistas. Não existem as duas coisas. E, portanto, quem andou a dizer que era possível fazer isto tudo, devolver rendimentos, devolver salários, pensões, foi o Sr. Primeiro-Ministro. Então, agora, de um momento para o outro, já acha que a malta é intransigente. Porquê? Porque lhe dá jeito. Já percebeu. Esta maltinha levou um chega para lá monumental nas últimas semanas. Está tudo, expressão, borrado de medo. Porque a conjuntura económica está a dar sinais de mudança. Não é seguro que mude totalmente, mas está a dar sinais de mudança. Eu esqueci-me de referir ontem nos efeitos negativos da economia portuguesa. Não é só o que se pode passar na Europa, não é só os juros, não é só a Itália, não é só a Espanha, onde aquele fulano nomeou para Ministro das Finanças uma cirurgiã. Eu espero que seja para cortar. Mas acho que vou ter pouca sorte. Mas pronto. Mas há outra coisa, que estes riscos estão a aparecer da guerra comercial entre Estados Unidos, a Europa e a China. Portanto, esta malta apanhou um susto, está tudo medo, está tudo com medo e diz assim, bom, 600 milhões já não há este ano, não há no próximo, não há a seguir. Olhe, eu como cidadão e como analista teria ficado muito feliz se tivesse havido coragem para dizer isto era no ano passado. Agora, bom, e agora vamos ver, porque com aquela toda a acusação de chantagem, com o Bloco de Esquerda, o PCP, os sindicatos, não sei das quantas, eu tenho muitas dúvidas que o Governo não venha a ceder em algumas coisas destas. E já agora, para ceder nisto, só há uma solução. Nem sequer é cortar a despesa noutro sítio. É aumentar impostos. E, portanto, suspeito que aquela maioria absoluta de 2019 começa a subir assim de balão. Está a ver? Suspeito eu. Aguardemos. Terceiro ponto. O Dr. Rui Rio... Olha, vou outra vez criticar o PSD, fofinhos. Ok? Vejam lá. Bom, o Dr. Rui Rio diz que quer dar 10 mil euros aos casais que tenham um filho. E o PSD, pela voz do seu líder, acha que isto vai resolver o problema da natalidade. Está a ver onde é que chega o desgraçado populismo dos partidos em Portugal. Isto é uma estupidez. Não tem outra qualificação. Ninguém vai correr, esconder-se no regato do seu quarto, está a ver, em práticas amorosas ou sexuais, só para produzir um filho, porque o Dr. Rui Rio dá 10 mil euros por cada filho, está a ver? Isto é a mania que os políticos portugueses têm do quick fix, está a ver? Epá, eu ofereço-te isto, pá, resolve já o problema. Não é nada disto. A natalidade, que é um dos problemas mais graves que nós temos, mais graves, não se resolve com, olha, toma lá mais 10 mil euros. Isto é um environment, é um cenário que tem que ter medidas políticas e económicas a vários níveis, sociais, educação, creches, por aí adiante, tempo para as pessoas poderem ter tempo para a família. É tudo isto. Esta brincadeira é daquelas áreas onde não se faz nada por um ano ou dois. Isto leva 10 anos a mudar, percebe? Tem que ser um conjunto de políticas. Tem que haver acordo entre PSD, PS, inclusive outros partidos. Tem que haver manutenção destas políticas. Não é por um ano nem por dois. É por 5 e por 10. E isto é o que o Dr. Rio não consegue fazer. Nem o Dr. António Costa, nem ninguém em Portugal. E, portanto, enquanto não tiverem coragem de fazer estas coisas, bem podem vir. Se oferecer 10 mil euros até 20 mil euros, provavelmente só um ou dois se irá meter no quarto para fazer filhos, está a perceber? No quarto ou no sítio qualquer. Portanto, acha um bocadinho de couro neste tipo de promessas. Bom, quarto ponto. O Estado continua a contratar. Olha, está a chatear notícias de hoje. Sabe que só nas autarquias entraram mais 7 mil pessoas. Você dirá assim, você está a ser incoerente. Ainda há dias disse que faltava gente na saúde. Pois é, falta na saúde. Você acha mesmo que falta gente nas autarquias? Pá, desculpa lá. Você tem ido à Câmara do seu sítio? Ou à Junta de Freguesia? Você acha que é preciso mais gente nas autarquias? Eu repito, acha que é preciso? Pois, já lá estão mais 7 mil pessoas. Bom, agora imagine, você daqui a uns tempos tem uma inversão da economia.
E é preciso depois reduzir a despesa. Onde é que vai? Depois tem as autarquias ali aos gritos, que não sei o quê, e a Troika, e o Diaba 4, não é? Lembra-se como foi difícil reduzir pessoas nos últimos 5 anos? Lembra-se? É isso que se está a desbaratar. Repare, está-se a contratar em certos sítios, quando se devia contratar noutros. Está a ver? É isto que a gente sabe fazer. Não se esqueça que você vai pagar isso com língua de palmo. Não são as autarquias, é você, porque você é que é o contribuinte. Bom, último ponto da conversa de hoje, que se faz tarde. António Vitorino, advogado, jurista, militante do Partido Socialista, é presidente da mesa da Assembleia Geral da EDP. A EDP é aquela empresa que está sob uma OPA da China Three Gorges para ficar com mais de 50% da empresa. Mas António Vitorino é consultor do banco Bank of America Merrill Lynch, que é consultor, por sua vez, da China Three Gorges. Está confuso? Não esteja. É uma triangulação. Eu tenho todo o respeito pelo Dr. António Vitorino. O Dr. António Vitorino faz parte de um ilustre grupo de advogados de negócios em Portugal. Agora, isto foi uma história que está no eco. Eu, sinceramente, acho que esta triangulação não é positiva para a transparência que estas coisas devem ter. É como a história de ter uma empresa, ser gestor dela e ser ministro. Está a ver? Isto não abona em favor da transparência que deve haver nestas coisas. Mas isso sou eu a falar. Suspeito que devo ser uma minoria, porque estas coisas continuam a acontecer em Portugal. Eu gostava, sinceramente, como cidadão, que houvesse um bocadinho mais de decoro nisto, um bocado mais de vergonha. Porque se nós queremos ser sérios, não basta ser sérios, temos que parecer. E para a opinião pública é muito importante que se pareça que nestas coisas de negócios e política há uma fronteira clara, não é um biombo, há uma parede de betão entre uma coisa e a outra. E, sobretudo, que haja depois uma parede de betão entre o que nós fazemos nesta área de negócios e o que é que fazemos na outra. Digo eu. Bom, vou ficar por aqui. Já lhe disse que mais tarde hoje conto ter uma entrevista com o economista. Percebe muito destas coisas, é o Sr. Aira Calix, eu depois hei de apresentar, para conversarmos um bocado sobre o cenário macroeconómico mundial e o que é que isto pode trazer para economias como a economia europeia e a economia portuguesa. Como disse, vou ficar por aqui. Quero agradecer-lhe ter estado desse lado e pedir-lhe só para colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo. Olha, tive sorte, não choveu.